Agora, vamos falar sobre a inclusão de um convênio. Então, vamos clicar em incluir. E para você entender, a inclusão do convênio ela é realizada em partes para facilitar a usabilidade do usuário no sistema. Com isso, nós dividimos a inclusão do convênio em 3 partes. A primeira parte é a área de dados do convênio, a segunda parte é sobre as nossas publicações e a terceira é sobre os participantes do nosso convênio. Então, vamos falar agora sobre a nossa primeira parte, que é da onde nasce o nosso convênio, que é a nossa parte de dados do convênio, onde temos o nosso primeiro campo que se chama número do convênio. Ele é um campo numérico e devemos informar o número do convênio determinado. Ao lado, nós temos o campo tipo de convênio. Ele é um campo de seleção e devemos informar se o tipo do convênio ele é de delegação de recursos e encargos, transferência voluntária ou outros. Vamos falar que ele é uma transferência voluntária. Posteriormente, nós temos o campo objeto. Devemos selecionar o objeto de acordo com o objetivo do nosso convênio e das nossas licitações que o convênio atenderá. Então, vamos selecionar o nosso objeto. Ele é um campo de pesquisa, onde devemos preencher pelo menos 3 letras da descrição do nosso objeto. Caso pesquise, vamos digitar. E basta digitar 3 letras. Caso digite mais, não tem problema. Então, selecionei o objeto. Mas caso você não encontre o objeto necessário, basta cadastrá-lo na nossa funcionalidade existente no sistema, que está no módulo patrimonial, lá no nosso card de compras, na nossa área de configuração e na funcionalidade de objeto. Ao lado, nós temos o campo de data da assinatura. Ele é um campo obrigatório e devemos preencher a data em que foi assinado o nosso convênio. Então, vamos selecionar aqui na parte do nosso calendário. Vamos falar que foi assinado em 6 de março de 2017. E abaixo, nós temos o campo de data de início de execução. Nós devemos informar a data em que iniciou o convênio com a prefeitura. Então, vamos também selecionar aqui no nosso calendário. Vamos falar que o nosso convênio iniciou dia 3 de abril. Após, nós temos o campo de data final da vigência. Nós devemos informar a data final do convênio com a prefeitura. Essa data ela poderá ser digitada no formato de dia, mês e ano. Ou podemos também selecioná-la aqui no calendário. Temos também o campo valor do convênio. Ele é um campo obrigatório e devemos informar o valor total do contrato do convênio tem com a prefeitura para os nossos processos licitatórios. Então, vamos falar que o valor do nosso convênio é de 45 mil. Posteriormente, temos o campo também de fundamentação legal, que nada mais e nada menos são as nossas normas, que são cadastradas lá no nosso módulo administrativo, lá no nosso card de normas e na funcionalidade de norma. Aqui nós selecionamos a nossa norma referente a este convênio. Abaixo temos o campo responsável jurídico, que ele é um campo obrigatório também, e devemos pesquisá-lo digitando pelo menos 3 letras do seu nome ou pelo menos 3 números do seu código. Para relembrar, nós possuímos no sistema o nosso cadastro de pessoa jurídica e pessoa física como padrão cadastrado lá no nosso módulo administrativo, no nosso card de CGM, na nossa funcionalidade de manutenção do CGM. E abaixo temos o campo responsável jurídico,
que ele é um campo que devemos pesquisar lá na nossa funcionalidade de manutenção do CGM. Para relembrar, todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas são cadastradas em um único lugar no sistema, que é lá no nosso módulo administrativo, no nosso card de CGM e na funcionalidade de manutenção do CGM. E aqui o que nós realizamos é apenas uma busca deste nosso cadastro. Então podemos digitar aqui pelo menos 3 letras do nome ou sobrenome do responsável jurídico, como também podemos pesquisar através do seu código do CGM. Vamos pesquisar. E selecionamos já o nosso responsável jurídico. E também temos o campo chamado de observações. Neste campo, podemos informar dados fundamentais sobre o convênio e suas participações, caso necessário. Como ele não é um campo obrigatório, não vamos preenchê-lo no momento. Aqui na nossa tela de dados do convênio, nós temos algumas ações. Uma delas é o rastro de navegação, que é uma estrutura que auxilia o usuário a se localizar entre as páginas e níveis do sistema. Temos também o nosso botão de voltar, que ele retorna para a tela anterior, e temos também o botão de salvar para gravar a nossa primeira parte de inclusão dos nossos dados do convênio. Então vamos clicar em salvar e pronto! O sistema nos encaminhou para a nossa tela de perfil, conhecida também como nossa tela de detalhes, confirmando que o nosso item foi criado com sucesso.